Falamos do trato digestório, ou seja, por onde o alimento passa. E os órgãos por onde o alimento não passa, como eu falei lá no início, são os órgãos anexos. E também temos as glândulas anexas, que auxiliam a digestão. As glândulas anexas estão na boca, formam a saliva, que são as glândulas salivares. Então, nós temos três tipos de glândulas salivares na boca: as parótidas, as submaxilares, ou seja, que fica embaixo do maxilar, que é essa daqui, e a sublingual, que fica embaixo da língua. O pâncreas, vamos falar do pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que é liberado no estômago para ajudar a quebrar proteínas, e ele também produz a insulina. A insulina, ela não é liberada no estômago, gente. A insulina, ela é um hormônio que ela é liberada no sangue. Qual que é a função do hormônio insulina mesmo? Para equilibrar a glicose? Isso. Ele vai, o hormônio da insulina, ela vai pegar a glicose que está circulando no sangue e vai trazer, ajudar a levar essa glicose para dentro das células, tá bom? Por isso que uma pessoa que não produz insulina, ela não consegue ficar fraca, pouca energia, porque ela não consegue levar essa glicose para as células. Então, uma pessoa que já nasce com algum problema de não produzir insulina, ou quando o pâncreas, por algum problema, para de produzir insulina, tem que ficar tomando aquelas injeções diárias após as refeições. Agora esse é um tipo de diabetes. Agora tem uma diabetes que é causada pelo excesso de açúcar no sangue. Então, uma pessoa que come muito doce, ingere muito açúcar além do necessário, fica com excesso de açúcar no sangue, um excesso de glicose, né, que vem do açúcar no sangue, e isso sobrecarrega o pâncreas. A pessoa não consegue ter insulina suficiente para pegar toda essa glicose. Então, essa função, as duas principais funções do pâncreas. Outro órgão anexo é o fígado. O fígado, ele tem duas funções. Primeira função, ajudar a desintoxicar o organismo. Então, por isso, uma pessoa que bebe, o fígado, por exemplo, ajuda a quebrar as moléculas do álcool. Então, por isso, uma pessoa que bebe muito álcool, uma pessoa que é alcoólatra, que bebe álcool com muita frequência, ela começa a ficar com cirrose, ou seja, um problema no fígado em decorrência, porque sobrecarrega muito o fígado, né? Não só o álcool, mas excesso de cigarro, nicotina, excesso de remédio. Às vezes as pessoas tomam muito remédios para resolver um problema, pode sobrecarregar o fígado, tá bom? Então, o fígado, além dessa função de ajudar a desintoxicar o organismo, ele produz a bile, que é uma substância emulsificadora de gordura. O que é algo emulsificante? Ela vai ajudar a facilitar a quebra da gordura. É que nem o óleo. Imagina você colocar o óleo na água ou na panela. É difícil quebrar. A água sozinha não quebra a gordura, tá bom? Porque a gordura, ela é uma molécula hidrofóbica. Hidro quer dizer água, fóbica, medo. Então, ela não se mistura na água com facilidade. Então, o detergente, quando a gente coloca o detergente na água com óleo, vai ajudar a quebrar esse óleo para o óleo se misturar na água. Por isso que o detergente na panela com água corrente é para ajudar a tirar a gordura da panela. Então, essa substância emulsificadora, ela é similar, ou seja, ela teria uma função parecida que um detergente, que um sabão, tá bom? Então, o fígado produz essa bile para ajudar a quebrar a gordura. A bile, ela é verde, ela tem uma coloração meio verde escura, que é o que ajuda a dar cor nas fezes. Então, boa parte da coloração das fezes que tem uma coloração normal, é porque é a bile que ajuda a dar cor, tá bom? Então, o fígado vai produzir a bile, e essa bile, ela vai ser liberada no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, ok? E a vesícula biliar, que ela fica logo abaixo do fígado, é onde vai ser armazenada a bile. Aí, conforme o fígado vai produzindo, vai sendo armazenada na vesícula biliar, aí a bile vai para o duodeno. Bom?
Ao longo de tudo que nós fomos falando nessa aula, falamos muito da digestão química, da enzima que ajuda a quebrar o amido na boca, que está na glândula salivar. No estômago é liberado o suco gástrico, digestão química. O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, que vai para o duodeno, tá bom? Que é para ajudar a quebrar as gorduras. O pâncreas, que produz o suco pancreático, que vai para o estômago. Então, essa tabelinha aqui, ó, que nem o amido. Lembrando que o amido é um tipo de açúcar. Quando ele é quebrado através da enzima da pitialina, aqui na boca, por causa da saliva, forma maltose. Aí a maltose é mais fácil do corpo absorver. As gorduras, quando elas são quebradas no duodeno, graças à lipase, que está presente no suco pancreático, forma essas moléculas menores, glicerol, ácidos graxos, que o nosso corpo vai absorver no intestino delgado. As proteínas, que são quebradas aqui no estômago, graças à pepsina, que é uma enzima, vai quebrar as proteínas em peptídeos, que depois vai sendo quebrada cada vez que vão sendo quebrados em aminoácidos. Aí nosso corpo absorve os aminoácidos, tá bom? Então, daqui é um resumo de como cada um desses nutrientes, eles são quebrados, as proteínas são quebradas para formar os peptídeos. O que está aqui no meio são as enzimas digestivas. É o que vai acelerar a reação dessas quebras, tá bom? O alimento ao longo do tubo digestório, a gente não fala, o alimento está na boca, depois o alimento do estômago foi para o estômago. No vestibular, eles vão cobrar os nomes certinhos. O alimento na boca, assim que o alimento sai da boca e vai para o estômago, ele é chamado de bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar mais o suco gástrico, essa massa que vai se formar, essa pasta, não é alimento, é chamado de quimo, tá bom? O quimo mais o suco pancreático, mais o suco entérico, mais a bile, depois que o quimo, que saiu do estômago, vai passando pelo intestino delgado, pelo duodeno, se passa a chamar quilo, tá bom? Então, o alimento, depois que entra, ele é chamado, ao longo do percurso, ele é chamado de bolo alimentar, depois de quimo, depois de quilo. Por último, bolo fecal. Eu peço desculpa, lá atrás eu falei quando passava no intestino grosso, eu falei que era bolo, o bolo alimentar. Não, é bolo fecal, tá bom? O quilo, depois ao passar pelo intestino grosso, que é o que nós chamamos de fezes, é chamado de bolo fecal. Então, temos bolo alimentar, quimo, quilo e bolo fecal, tá bom? Isso aqui vai resumir boa parte do que eu falei. Tem 3 minutinhos. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno.
O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição.